Muito boa tarde, um prazer estar aqui com você. A gente já quer dar uma boa tarde, já quer que você fique aqui com a gente e quer sua participação, né, amigo? Com certeza. Tem barba, seu maridão tem uma barba, o companheiro, manda foto pra gente, corte de cabelo também. A gente foca isso bem lá pro final do programa, nesse assunto tão bacana. E como a gente comentou, novidades sobre autismo, TDAH, tudo isso agora ao vivo, com muita notícia e informação pra você. Falando Nisso está no ar. Estará em viagem durante as eleições? Entenda o voto em trânsito. Neste ano, 6 cargos estão em disputa. Pela ordem na urna eletrônica, deputado federal, deputado estadual, senador 1 e senador 2, além de governador e presidente. Queda pode ser risco de vida a idosos. Simples adaptações são muito relevantes. Pode ser um calço para deixar a cama mais alta, ou mesmo tirar objetos do caminho. Aqui mesmo tinha um grande tapete antes. A iluminação é um outro ponto. Ter luz perto da cama e no caminho para o banheiro faz muita diferença durante a noite. No estúdio vamos entender novas descobertas para o autismo e também cuidar do cabelo e barba dos homens. Tem fofoca e notícia regional direto da Band Vale FM. Quinta-feira, dia 23 de julho. O Falando Nisso começou. E a gente começa sempre o programa com uma mensagem para tocar o seu coração, mas na verdade, alguma coisa para você refletir. Tem sempre vários acontecimentos que acontecem durante a nossa vida toda. Só que a gente acaba se apegando às coisas grandes. Então, a mensagem é: se alegra a pequenas coisas. Com certeza, porque muitas vezes, para a gente chegar naquilo que é maior, pequenos milagres precisam acontecer. Hoje de manhã aqui na Band eu tive o privilégio de ouvir, vou colocar aqui a palavra testemunho, porque a pessoa me contou essa história, né? De como Deus agiu fazendo um milagre em alguém que ela amava tanto e ama tanto, né? Porque a pessoa está muito bem e esse é um dos milagres. E como é lindo a gente ver que às vezes pequenos tropeços no caminho nos levam para onde Ele quer e aonde a gente vai chegar naquilo que é melhor. Então, vamos acreditar que aqueles pequenos milagres que a gente vivencia e às vezes não enxerga, a gente vai acreditar que eles vão nos levar para algo maior e vai acontecer. É, porque às vezes a gente não tem a ideia de só da gente poder acordar já é um grande milagre. E tem sorteio no nosso Instagram, no @FalandoNissoBand. Tem um presentaço que é um irrigador oral da Oraljet, presente da Ortovip, e também um kit muito especial da Polipet para o seu bichinho de estimação e até mesmo para você. Tá tudo aqui, ó, no @FalandoNissoBand. Eu vou mostrar que aqui em cada post tem o passo a passo para você concorrer. Sexta-feira, sem ser amanhã, na próxima, gente, tem um sorteio para vocês, tá bom? Dos 2 prêmios e também o local de retirada. Lembrando que aqui a gente está no spoiler do que vai acontecer na fofoca, que a gente vai falar. Tem também um pouco de um dos nossos convidados para você seguir e também a nossa mensagem do dia para você compartilhar no seu Instagram ou com outras pessoas também. Fique à vontade para seguir a gente, então, @FalandoNissoBand. Isso aí, a gente tem o quê? Perguntinha da enquete, a gente quer a sua participação. Vamos ver qual é a pergunta de hoje. Você acha que a barba fica bem para todos os homens? Hashtag sim ou hashtag não, você responde pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Lembrando que você pode mandar também perguntinha nesse assunto de barba, cabelo masculino, tá bom? E mandar então a sua participação nesse mesmo número que a Van já falou, com o hashtag Falando Nisso, porque esse é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho no programa e a gente vai conseguir colocar a sua participação aqui ao vivo. Se colocar o hashtag Falando Nisso, hoje novamente a gente vai sortear um par de convites para o Cinépolis. Essa sala aqui é a sala VIP. Sabe o cinema do Jardim Oriente, do shopping? Então você pode ir na sala VIP por nossa conta. Muito legal.
Bom, está chegando o 2º Congresso de Autismo e TDAH com abordagem integrativa. Um espaço para se entender e até descobrir o que novas pesquisas trazem sobre esse assunto. A gente começa o programa de hoje falando sobre esse novo conceito chamado terreno biológico. Falei que a gente nunca tinha conversado sobre isso na TV? Pois então. E quem vai explicar para a gente é o doutor em fisioterapia, Mauro Melo. Doutor, seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Obrigado, boa tarde. Muito boa tarde. Doutor, então, a gente tem esse assunto novo e a gente nunca ouviu falar sobre terreno biológico. Explica um pouquinho pra gente o que seria esse terreno biológico. Então, terreno biológico, em primeiro lugar, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O terreno biológico, na verdade, é uma condição metabólica, inflamatória, imunológica, mitocondrial, ou seja, o terreno biológico nada mais é do que o nosso sangue, aquilo que percorre todo o nosso corpo. Nós precisamos cuidar desse terreno biológico através de uma boa alimentação, de uma boa qualidade de uma água, né? Porque, na verdade, eu sempre uso uma expressão, eu vou usar aqui para que você não esqueça. A nossa saúde, na verdade, ela é como um cartão de crédito. Você usa e a fatura um dia chega. Então, você tem que cuidar desse terreno biológico de uma forma muito assertiva, para que seu corpo não venha apresentar quadros inflamatórios, alterações intrínsecas, né, celular. Perfeito. Eu sei que a gente está trazendo esse assunto ligado ao Congresso de Autismo e TDAH, né? Então, ontem a gente falou de TDAH, doutor, e teve muita perguntinha confundindo ou também trazendo essa questão do autismo com TDAH. Pensando no autismo, como que esses fatores de inflamação, pensando também na saúde intestinal e até o estresse, influenciam no comportamento de uma criança que é autista? Na verdade, uma criança com transtorno do espectro autista, né, ela tem algumas limitações porque ela já tem consigo, né, uma inflamação crônica a nível do intestino. Então, se ela não consegue gerir, né, a saúde, como eu já falei, a qualidade daquilo que ela ingere, a qualidade de vida que a cerca, a qualidade de nutrientes que ela absorve, ela pode, por exemplo, fazer o que a gente chama de leaky gut, que seria uma abertura intestinal, uma especificidade que a nível microscopicamente falando, você consegue ver. É como se seu intestino fizesse em pequenas aberturas e o que está dentro do intestino se comunicasse com o nosso sangue. Imagino que não vai levar para o nosso corpo. E aí você leva agitação psicomotora, alterações, né, que essa criança pode vir a apresentar. E, na verdade, quando a gente fala desse reequilíbrio todo do terreno biológico, como que ele impacta nesse lado positivo numa criança que tem autismo? O que ele beneficia essa criança? Na verdade, excelente colocação, porque como eu de fato vou conseguir até mesmo prevenir, né, essa criança de ter talvez aí uma progressão ainda maior, até porque no autismo nós temos alguns níveis relacionados a isso, né? Então a criança ela precisa ter, na verdade, o terreno biológico. Ele não vai anular as terapias que precisam ser feitas. Isso é a primeira coisa, precisa se fazer. O terreno biológico ele vai agregar, ele é um coadjuvante, ele vai agregar muito a saúde dessa criança no cuidado. Como eu já norteei, a família que é muito orientada a nível relacionado ao cotidiano dela, né? Como essa criança tem se comportado com a família, como essa criança tem, como está o nível de nutrientes que essa criança tem ingerido, como tem sido a absorção relacionada às terapêuticas do que ela faz. Então, a nível celular, é muito importante que você veja essa criança como um todo, né? A criança não é parte de um pedaço pequeno de uma terapêutica que ela faz. O cuidado com o terreno biológico vai influenciar o sangue, que vai influenciar toda a dinâmica de resposta intracorpórea, os órgãos, a locomoção, a agitação, o raciocínio emocional. É muito interessante porque aqui no programa a gente faz questão de trazer para vocês aquilo que está sendo comentado e essa linha integrativa na medicina, ela está ganhando cada vez mais espaço, tá? O Congresso de Autismo e TDAH, que tem essa ênfase na saúde também de maneira integrativa, vai acontecer aqui em São José dos Campos. O doutor é um dos palestrantes que você vai poder de perto conferir, tá bom? Tem o Instagram para você ter outras informações sobre o evento. Eu vou mostrar esse perfil durante todo o programa. Congresso Saúde Integral, tudo juntinho para você. Aqui tem a data, tem o local do evento. Doutor, eu só queria que a gente terminasse a nossa conversa dando esse reforço, até traduzindo um pouco do que a gente está conversando aqui, né? O sangue, visto agora então como um terreno biológico, ele pode transformar a sua vida se ele estiver rico
em nutrientes, em tantas outras coisas. Evitando até que a gente tenha um estresse crônico, pensando no adulto, né? Sim. Não só na criança autista. Sim. Então a gente precisa ter esse cuidado especial, né, doutor? Na verdade, o cuidado com o que você faz hoje vai prospectar o amanhã. Tem uma frase que resume muito isso, que é o seguinte: quem não sabe cuidar de semente não está pronto para gerenciar florestas. Ou seja, que você possa, como adulto também, isso serve para todas as pessoas, não só as crianças autistas, né, mas que você possa cuidar do seu terreno biológico e que você possa prospectar uma boa alimentação, uma qualidade de vida. Por isso a importância do exercício, a importância do convívio que está norteando a sua volta. E aqui eu finalizo também fazendo um convite. Nós temos o CISI, é um congresso que vai estar em Miami, em parceria com o Congresso de Autismo, falando um pouco sobre o burnout, o estresse, o sono, a importância de tudo isso, né, que você possa também nos acompanhar nesse outro movimento grande que está acontecendo também em Miami. Muito legal, doutor. E a gente agradece a sua presença aqui, porque é sempre importante a gente colocar esses conteúdos e essas novidades também, né? Para todo mundo saber e acompanhar. Obrigada pela sua presença. E agora a gente vai chamar a atenção de você que estiver viajando nos dias das eleições. Pois é, já começou o prazo para pedir o voto em trânsito. Não conhece ainda? Olha como funciona. Votar nem que seja longe de casa. O eleitor que não estiver na cidade onde está registrado pode pedir a transferência temporária para um outro local de votação. A permissão pode ser tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, ou os dois. Neste ano, 6 cargos estão em disputa. Pela ordem na urna eletrônica, deputado federal, deputado estadual, senador 1 e senador 2, além de governador e presidente. Se o local escolhido estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa poderá votar para todos os cargos. Se estiver em outro estado, será possível votar somente para presidente da República. O voto em trânsito estará disponível nas capitais e em cidades com mais de 100 mil eleitores. Para solicitar, basta entrar no autoatendimento do site do TSE ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral do país. Então, entre 20 de julho e 20 de agosto, a eleitora ou o eleitor pode solicitar esse serviço e até mesmo solicitar o cancelamento dessa habilitação no caso de mudança de planos. O importante é que as pessoas se organizem antecipadamente para poderem participar das eleições. Não é possível pedir a transferência temporária para sessões no exterior. Para quem estiver por São Paulo, tem novidade. Vai dar para escolher votar em trânsito no Aeroporto Internacional em Guarulhos. Olha só, dica importante, né? Então, se você está programando uma viagem, não vai deixar para a última hora, para depois não ter problema. A gente volta no próximo bloco com mais assunto do dia e também com fofoca. É rapidinho. Falando nisso, Band. Oferecimento: Açaí Atacadista. Aqui, seu dinheiro vale mais. Vem aproveitar. Quer uma dica de economia? Leva as ofertas do Açaí com você. Fale para o seu comércio e para a sua casa. Aqui, todo mundo leva muita qualidade e preço baixo. E vale completar o estoque ou a dispensa. Aqui, seu dinheiro vale mais. Leva o Açaí com você. Vale Cap, compre e ajude as APAES. Premiação só para nossa região e litoral. Atenção, 30 mil é bom, 50 mil é melhor, 80 mil é demais. Agora, 400 mil é sensacional. É muita grana, 400 mil reais de uma só vez. No Super Giro, 60 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 30 mil. No segundo, 50 mil. No terceiro, 80 mil. E no quarto sorteio, 400 mil. Isso mesmo, 400 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Quanto tempo da sua vida você ainda vai perder esperando a internet funcionar? Porque hoje não basta ter internet, tem que ter velocidade. 650 mega, 850 mega. Mas se é para acelerar, vai de 1 giga. 1 giga de velocidade para assistir, jogar, trabalhar. Tudo ao mesmo tempo. Mais velocidade, Wi-Fi 6, infraestrutura própria, 5G. Internet rápida, você sente. Da Unip aí. Neste inverno, a Band Vale chega a Campos do Jordão para deixar a estação ainda mais especial. Venha conhecer o Espaço Band Inverno, na Praça do Capivari, em Campos do Jordão.
Um ponto de encontro com experiências, conteúdo e ativações especiais. Band Inverno, a estação mais charmosa do ano, começa aqui. Oferecimento Café Três Corações. Antes de tudo, siga o coração. Estamos de volta direto de Caraguatatuba. Tem alerta de tempestade, hein, gente? Agora tá 25 graus, com mínima de 19. Amanhã, sábado, domingo, previsão de chuva e o sol só volta a abrir segunda-feira com máxima de 28 graus. Caramba, amanhã a máxima vai ser de 21, gente. Como caiu, né? É, muito. A gente estava com dias quentes aí no litoral, não é verdade? Bom, vamos lá então, trazer a enquete com resultado parcial. Essa enquete é de um tema que a gente vai tratar mais para o final do programa, mas a gente já convida você a participar com a gente, tá certo? Respondendo o hashtag sim ou o hashtag não, tudo juntinho. Você acha que a barba fica bem para todos os homens? Estamos no meio a meio. Vote e traga a sua opinião para desempatar isso, que a gente quer conhecer mais também o que você pensa. Lembrando que você pode participar mandando a sua perguntinha com o hashtag falando nisso tudo junto, sortear um par de convites para o Cinépolis no Jardim Oriente, que todo mundo quer um cineminha, né? Para distrair a cabeça. Gostoso demais. Então participa, ó. O telefone está aqui, a gente espera a sua participação. Sala VIP, é bem chique lá, viu? Bom, nesse segundo bloco a gente continua a pensar sobre essas novas descobertas e estudos relacionados ao autismo e também ao TDAH, que vão ser até destaque no segundo congresso que acontece dia 26 de setembro em São José dos Campos. Mas agora a gente vai pensar sobre saúde bucal e o autismo. Será que tem conexão entre eles? E quais são as informações? Será que tem informações novas nessa área? Quem traz pra gente é o odontologista Rodrigo Venticinque, que também pode ser 25, que eu já vi. 25. Isso, mas ele falou que a gente teria que falar com a mão, se fosse falar 25. Eu pedi para fazer em português. Brasileiro. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado Doutor, a vocês, boa tarde nisso? a todos. Tão interessante, né, gente? Como que a saúde bucal ela vai se conectar a esse quadro geral? Estamos pensando na criança autista aqui, né? E também por que esse cuidado odontológico precisa fazer parte realmente dessa abordagem integrativa, pensando no transtorno do espectro autista. Imaginem que o cérebro ele tem formas de defesa e toda vez que ele é ativado que ele entra em módulo de defesa, ele começa a ativar formas de defesa como a liberação de neurotransmissores, a adrenalina, o cortisol, e isso vai. Então, as citocinas, elas vão trazer formas de defesa e essas formas de defesa vão trazer uma série de comportamentos. Então, quanto menos a gente tiver com o cérebro ativado, melhor vai ser o comportamento da criança. E ao redor do dente existe um monte de bactérias que adoram crescer, elas comem, bebem, fazem aquela festa e aí começam também a produzir as toxinas que vão ativar isso. Essas toxinas, tanto ao redor, dentro do dente ou mesmo dentro do osso, elas podem acabar gerando esse tipo de defesa do nosso cérebro. Temos também alguns materiais que a literatura diz que não é e a literatura diz que é. Então depende muito da visão. Os Estados Unidos, eles têm proibido agora a fluoretação do flúor, mas são coisas que não foram ainda muito bem definidas aqui pelo nosso conselho, né? Apesar que já foi definido que não tem problema, porém lá nos Estados Unidos estão mostrando que tem novos estudos que vão trazer novas informações, assim como também das restaurações de mercúrio. Então, muitas coisas estão acontecendo na ciência para provar. E a nossa vontade até de trazer o doutor aqui, né, e falar mais do Congresso é isso, porque essa saúde integrativa que tanto se busca, vem trazer questionamentos novos, tá certo? Então, por isso que a gente quis trazer o doutor aqui, né? E quando a gente fala também da criança que é neurodivergente, a gente precisa ter, às vezes, cuidado no atendimento, em como você vai lidar com aquela criança, porque tem que ter um cuidado mais especial. Como que o consultório, ele se adapta a esse cuidado com a criança? Eu acho que é muito importante a criança entender que, primeiro, quem manda ali é ela e ela tem todo o controle para que a gente não venha marcar no inconsciente da criança um medo e esse medo gere um odontofóbico. Então, precisa o dentista ter um cuidado muito importante para evitar esse tipo de
de atitude, né, da criança começar a chorar e não querer. Então, na clínica, a gente não mostra agulha, tem técnicas para distrair a atenção. Se necessário, a gente tem também o laughing gas, que é o gás do riso, que faz uma sedação consciente. Então, todo um cuidado para que a criança realmente tenha uma excelente experiência e o pai também. Mas eu acho que o mais importante é tratar sempre a criança na prevenção. Ela não pode... o melhor é a gente prevenir. Para prevenir, a gente tem que trazer desde criancinha o hábito de escovar o dente, de brincar com a escova. Então, o pai brinca, a mãe brinca, todo mundo dá risada, todo mundo se diverte. Daí, a vez da criança, daí a criança escova a boca da mãe, escova a boca do pai, depois ela vai à escova dela, mas o pai e a mãe sempre vão e fazem a escovação, exatamente para diminuir todo o risco de doenças periodontais, gengivais e cárie. Perfeito, doutor. Trazer um pouquinho para o adulto esse assunto da saúde integrativa com a odontologia. Como que o doutor pode destacar para a gente desse estresse que a gente vive, ou até mesmo o burnout que algumas pessoas passam, a ligação disso com a saúde bucal? Como que tem afetado esse estresse, essa correria nossa, a nossa saúde bucal? Imagina que cada vez que a gente libera adrenalina e cortisol, a gente prepara para a luta e para a fuga. Se você tem na boca vários fatores que estão ocasionando isso, é como se fosse um copo que está sendo enchido, né? E naquele momento, quando ele transborda, ele traz o burnout, a ansiedade, o estresse, a irritabilidade. E isso tudo gera uma série de consequências. E foi pensando nisso que a gente está criando o CISI, o Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, que vai acontecer em Miami, dia 6 e 7 de novembro, e que vai ser um grande palco onde a gente vai ter grandes nomes da saúde integrativa aqui do Brasil, da Europa e também dos Estados Unidos, para mostrar o quanto que o burnout pode ser prejudicial para a empresa, para a pessoa e principalmente para a família. Tá certo. O convite para você aí de casa é você participar do Congresso de Saúde Integrativa, tá bom, gente? Então, para você saber um pouquinho mais sobre esse congresso aqui no Brasil, Congresso Saúde Integral, esse é o Instagram. Doutor, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço muito vocês. Obrigada. Obrigado. As quedas estão entre as principais causas de atendimento de urgência para idosos. Então, a gente traz essa notícia agora como, na verdade, uma recomendação para evitar esses acidentes, que inclui realmente fortalecimento físico e também eliminar os riscos escondidos dentro de casa. A tia que um dia cuidou da sobrinha, hoje segue os conselhos dela. O cuidado aumentou depois de uma queda. Meu corpo mergulhou, meu ombro bateu na parede e eu quebrei o úmero. E essa queda me deixou assim muito insegura. O Ministério da Saúde registrou que 1 a cada 4 idosos sofre pelo menos uma queda por ano. E a maioria desses acidentes ocorre em casa. Cair está entre as principais causas de atendimentos de urgência e mortes acidentais em idosos. Então a gente não está falando só do idoso ficar de cama porque está fraturado, a gente está falando de risco de vida mesmo, né? A queda acaba puxando uma cascata de eventos que pode aumentar risco de infecção, aumentar risco de sangramento, a pessoa fica acamada, perde mais massa muscular. A primeira recomendação é cuidar do próprio corpo, com exercícios que reforcem a musculatura, atenção aos exames de visão e ao risco de tontura que alguns medicamentos podem causar. A segunda é modificar o ambiente. Simples adaptações são muito relevantes. Pode ser um calço para deixar a cama mais alta, ou mesmo tirar objetos do caminho. Aqui mesmo tinha um grande tapete antes. A iluminação é um outro ponto. Ter luz perto da cama e no caminho para o banheiro faz muita diferença durante a noite. Algumas adaptações são grandes, como esse elevador. Outras vão aos poucos. Aquele tapete eu conheço desde que eu era criança. Então, assim, não vai sair daqui. Mas vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, vamos colocar isso na parede. O Estélio colocou corrimãos em boa parte da casa. E aproveito essas barras para fazer hoje a minha fisioterapia, que eu faço todo dia. O assento duplo, o banquinho para tomar banho. Mudanças que fazem parte dessa época da vida.
O idoso é aquele que, mesmo velho, ele tem planos e vai tocar a vida até o fim da melhor maneira possível, pedindo a Deus que deixe ele aproveitar até onde der. É isso mesmo, e é super importante todos esses cuidados, porque o risco de queda é muito alto. E depois a recuperação, quando você é idoso também. Eu que não sou idosa, quebrei a mão, demorei um século para poder colar esse osso. O fêmur, né? Se fala muito disso. Sim. E um toque também para você que tem bichinho de estimação, ter cuidado também, porque muitas vezes essa coisa da coleira, tropeça no bichinho. Então é outro alerta que a gente traz para vocês. Agora, aquele momento de fofoca com João Guimarães. Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde. Muito obrigado, gente. Muito boa tarde para vocês. Vamos fofocar. A gente gosta muito de fofocar. Sim. Vamos começar falando de Virgínia Fonseca e Léo Dias. Ai, por quê? Porque se envolveram em mais uma polêmica. Na verdade, acho que o Léo Dias que envolveu ela, né? Ele que chamou ela pro fight, né? Até agora ele não falou nada, né? Porque o Léo Dias, ele revelou que a demissão da Virgínia, para quem não sabe, né? A Virgínia, ela teria um espaço especial para ela na Copa do Mundo. Verdade. No programa do Luciano Huck. A gente falou sobre isso. Sim, falamos sobre isso. Que foi super criticado na época, Exato. né? Muita gente caiu em cima disso, criticou muito a Virgínia e o Luciano Huck. E aí acabou que ela foi demitida desse programa e não rolou. E aí o Léo Dias, o Léo Dias, ele foi e falou que muita gente estava falando, né, que foi um acordo entre Luciano Huck e Virgínia, que eles concordaram em cortar esse laço, mas o Léo Dias falou que é tudo mentira, que a Virgínia foi pega de surpresa, que ela foi pega demitida de surpresa e que a galera que realmente caiu em cima acabou não dando certo para a Globo, para o programa do Luciano Huck, e aí ela foi demitida e foi pega de surpresa. Ah, então ela não sabia. Tá. Ela não sabia da demissão. Mas teve a ver com o Ibope, não teve? Exato, porque muita gente reclamou, caiu em cima, teve hate, o Ibope não foi tão bom. E também patrocinador, parece que deu problema com o patrocinador do programa. Mas eu acho que acima de tudo, eu entendi o lado do Léo Dias e a ferida dele, sabe por quê? Porque, na verdade, quando tudo isso aconteceu, e não é só o caso da Virgínia, tá? O caso de várias outras famosas, que o Léo Dias teve muito cuidado em, às vezes, não contar tudo, em perguntar antes. Então, eu acho que ele se sentiu ferido, porque tudo isso veio à tona, na verdade, essa exposição toda que ele fez, porque ela... um segurança dela empurrou uma jornalista do Léo Dias. E ele falou, como é que ela sabe tudo que eu fiz por ela e ela não é capaz nem de ser sincera e falar assim, não, olha só, eu não quero falar com você porque você está falando muito mal de mim. Seja sincera. Então, ele só estava pedindo essa honestidade para ela. E aí ele desembestou a falar um monte de coisa dela. E aí é que ele ficou ferido, ele falou, bom, sei muita coisa, vou soltar tudo Diz que ontem foi uma coisa meio pesada. Ele até discutiu com uma jornalista do próprio programa dele, que ela tentou ali meio que dar uma defendida na Virgínia, ele discutiu com ela ao vivo, deu um maior rolo. Então, assim, o Léo Dias tá um pouco bravo com a Virgínia. Entendi. E ele não tá com medo de soltar as verdades aí na internet. Ele nunca tem medo. Né? É verdade. Ele fala mesmo, tá nem Me aí. lembrei muito da Anitta, que ele já fez isso com a Anitta uma vez. Mais uma e hoje vítima ele nem do Léo fala. Dias. Não, e ele nem fala mais da Anitta, hoje, porque ele falou que não ia falar mais. E ele até soltou um spoiler. Ele falou assim, Virgínia, não queira ser a próxima. Exato. Ele deu uma ameaçou deixa. ainda. Ameaçou. Ameaçou. Mas enfim, vamos ver os próximos Deixa capítulos que eles briguem, a gente só comenta. dessa. Exatamente. Vamos seguir para a nossa segunda fofoca agora, uma fofoca envolvendo racismo, infelizmente. Porque é o seguinte, a gente sabe que teve a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, e aí o Richarlison, o Pombo, que já jogou na seleção brasileira, joga na Inglaterra, ele postou um vídeo comemorando a vitória da Espanha, lógico, contra a Argentina, maior rival do Brasil. Com certeza. A mulher dele, a Amanda, postou, ele comemorando e tudo mais, e ele foi atacado por argentinos. Ela falou que ela postou um story ali no Instagram e muitos argentinos responderam com emoji de macaco, chamando ele de macaco. Então, cometeram racismo mais uma vez. Não dá pra Já perdemos as contas de quantas vezes eles foram racistas. Isso é problema, porque eles estão em outro país, regidos por outras leis. Exatamente. Então, no fim das contas, acabam ficando sem punição nenhuma. Exatamente. E ela falou que eles atacaram o Richarlison, ela e o filho, inclusive, que é uma criança, um bebê, que também foi atacado pelos torcedores argentinos. Olha, eu não sei o que vai ser da Argentina em relação ao mundo, do jeito que tá ficando as coisas, sabe? Mas eles estão se enterrando. Exatamente. Eu acho que eles já mostraram na Copa, eu acho que o Messi, aquela fofoca que você trouxe do Messi, que ele ficou muito feliz em unir a Argentina, mas ao mesmo tempo a Argentina se mostrou para o mundo inteiro quem ela é, e aí o resto do mundo já olha a Argentina com outros olhos. Então, assim, ficou muito feio. Racismo é muito feio. Eu acho que a internet
pode também, não tem que ser, você não tem que sair falando tudo que você pensa, o que você acha. Ainda mais cometendo crime, porque vamos lembrar, gente, é crime. Essas pessoas tinham que ser punidas, porque são criminosos. Exatamente. Então, eles batem no campo e fora do campo cometem racismo, então tá tudo errado. A gente lamenta muito. Então, acho que rapidinho dá pra fazer mais. Vamos fazer a última rapidinho? Então vamos lá, de uma pessoa que conseguiu fazer muito dinheiro. Uma ideia inteligente, uma brasileira. Ela foi para um show da Ariana Grande. Sim. E ela não pôde entrar com a bolsa que ela estava usando, porque é obrigatório usar bolsas transparentes. Ah, tá. E aí ela teve uma brilhante ideia. Por segurança das pessoas. Por segurança. Porque teve um show, já tem um tempo, lá em Manchester, que teve um tiroteio. E aí a Ariana Grande ficou traumatizada, então ela faz isso por segurança de todos. Tem que entrar com bolsa transparente para ver o que tem dentro. Tipo saquinho plástico. Exato. E ela teve uma ideia brilhante. Ela comprou vários saquinhos desses e foi para a porta do show vender os saquinhos para as pessoas que também não sabiam. Sensacional. E ela fez muito dinheiro usando esse método aí. Ela que já é uma empreendedora brasileira lá em Nova York. Gente, brasileira sensacional. Fez muito dinheiro. Eu adoro esse pessoal que pensa fora da casinha, assim. Exatamente. Ela comprou por um site de aplicativo, chegou rapidinho, ela foi lá no dia seguinte, ela falou, vendi tudo muito rápido, vou comprar mais. Comprou mais, vendeu. É que as pessoas não leram todas as regras. Exatamente. Então, a maioria não... Vamos combinar, gente, a gente assina aqueles negócios, a gente vai direto lá, aceita os termos. Exato. Então, as pessoas não leram. E um dos termos era esse. E como ninguém sabia e estava desprevenido, ela falou e aproveitou. Fez mais de $1.000. Ela foi no show e perdeu a bolsa. Então, na verdade... Então, nessa coisa ruim, ela teve uma ideia boa. Parabéns. E fez muito dinheiro. Mais de $1.000 em poucas horas. Que ela conseguiu vender as bolsinhas de cristal. Imagina, ela conseguiu $1.000 em horas, em 2 dias. Sensacional. Amei essa fofoca. João, obrigada. Eu que agradeço, suas gente. fofocas. Amanhã estamos de volta. Amanhã estamos de volta. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta falando mais sobre TDAH. Cada curva é um desafio. Nos dias 25 e 26 de julho, a Stock Car chega ao Autódromo Velocitar em Mogi Guaçu. Emoção, velocidade, grandes disputas esperam por você. Garanta seu ingresso em tiqueteira.com.br. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades, novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Vale Cap e Compre Ajude as Apais. Premiação só para nossa região e litoral. Atenção! 30 mil é bom, 50 mil é melhor, 80 mil é demais. Agora, 400 mil é sensacional! É muita grana, 400 mil reais de uma só vez. No Super Giro, 60 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 30 mil. No segundo, 50 mil. No terceiro, 80 mil. E no quarto sorteio, 400 mil. Isso mesmo, 400 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Quer uma dica de economia? Leva as ofertas lá sair com você. Fale para o seu comércio e para a sua casa. Aqui, todo mundo leva muita qualidade e preço baixo. E vale completar o estoque ou a dispensa. Aqui, seu dinheiro vale mais. Leva o açaí com você. Estamos de volta, direto de São José dos Campos. Nublado por enquanto, olha, tem risco de tempestade a partir das 16 horas. Amanhã chuva, sábado chuva, domingo abre um solzinho ainda nublado, mas a partir de segunda-feira, que é comemoração de São José dos Campos, tem 26 graus de máxima e sol. Ou seja, lá no Parque Industrial vai estar todo mundo junto, feliz, aproveitando esse dia tão bonito, né? Deixa eu falar com você, na verdade a gente quer falar com você que está procurando uma clínica odontológica de confiança. A nossa dica para você é a Clínica Ortovip, que todo mundo conhece e recomenda, viu? A Ortovip é uma clínica com mais de 25 anos de atendimento em São José dos Campos, transformando o sorriso de pacientes de todo o Vale do Paraíba. A clínica conta com profissionais especializados e experientes para cuidar da sua saúde bucal e transformar, claro, o seu sorriso. Lá você vai encontrar soluções para a saúde bucal de todas as idades, desde a prevenção, o acompanhamento do desenvolvimento dentário e também o desenvolvimento facial. Tem tratamentos para a saúde e também estética do sorriso, tem clareamento dos dentes, facetas em porcelana, reabilitações para quem perdeu o dente. A Clínica Ortovip possui uma estrutura de excelência, com toda a tecnologia e conforto para o seu tratamento, como, por exemplo, o óxido
óxido nitroso, que relaxa o paciente durante o atendimento, fazendo a consulta ser muito mais tranquila. Todos os tratamentos são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica. Por isso que a gente indica a Ortovip. Inclusive, quem sofre com a falta de dente sabe como é desconfortável usar uma prótese móvel. Mas isso pode mudar rapidinho. Você sabia que é possível realizar uma reabilitação com a prótese sobre implantes em apenas 3 dias? Você não acredita em mim, né? Então, vai ver agora o depoimento do Nelson, que conta como foi o seu tratamento na Ortovip. Meu nome é Nelson, tenho 79 anos. Eu comecei a usar uma prótese móvel, mas era muito desconforto, machucava a gengiva, deixava, para se alimentar era complicado, machucava muito a gengiva. E conversar com algumas pessoas que fizeram os implantes, e eles falaram que quem tinha diabetes não podia fazer implante. Chegamos na Ortovip, e aqui na Ortovip o doutor Otávio, ele explicou como que era todinho certinho, como que eram as coisas, fiz panorâmica, exame de sangue, ele pediu os exames todinho, vários exames. Fizemos tudo e ele chegou na conclusão que não tinha nenhum problema, podia continuar fazendo normalmente sem medo nenhum. Foi uma boa, fizemos a cirurgia, ele cicatrizou numa rapidez. Comecei no sábado. No sábado ele colocou 6 implantes, no domingo ele colocou mais 6 implantes e já fez a moldura. E na segunda eu já estava com dente. E na terça eu já estava alimentando normal. Fiquei muito surpreso com o que aconteceu. Em 3 dias, as pessoas falavam que eu não podia fazer a cirurgia, não podia fazer o implante, não podia fazer nada. E eu indico a qualquer um que me perguntar, vou indicar aqui a Ortovip. Gente, é incrível, não é? Um paciente com diabetes que já estava praticamente desacreditado, recuperou o sorriso, transformou a sua vida em apenas 3 dias com a Ortovip. Você que aí está assistindo também pode viver essa transformação. Quer saber mais sobre o tratamento com implantes? Fale com a Ortovip e agende uma avaliação. O WhatsApp da clínica é 12 98842 4296. Tá certo, a gente vai voltar para o nosso assunto de hoje, mas antes, vamos ver o resultado parcial da nossa enquete, porque esse assunto da enquete a gente vai tratar daqui a pouquinho, tá bom? Sobre beleza masculina, corte de cabelo e barba. A pergunta é a seguinte: você acha que a barba fica bem para todos? Olha só, aumentou ou não, 60%. Continue participando que no próximo bloco tem o resultado final. Lembrando que você pode participar mandando a sua perguntinha com hashtag falando nisso tudo junto e concorre a um par de convites para o cinema. Tá certo. Olha, já a gente entra nesse assunto, então, dos cuidados com a aparência do homem, não é verdade? Mas, neste bloco, a gente vai encerrar nossa conversa sobre o 2º Congresso de Autismo e TDAH com abordagem integrativa. Agora, nós vamos receber ele, que é professor, pesquisador, terapeuta e também palestrante do Congresso, professor Anilson Antônio Martins. Seja muito bem-vindo ao estúdio. Gratidão. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Professor, a gente está comentando aqui com o pessoal de casa que esses assuntos que a gente está trazendo aqui para vocês são assuntos diferentes, né, que a gente às vezes nem ouviu falar na televisão. E o do professor, eu confesso que é o mais diferente de todos. Mas o bom é que o professor consegue ser bem didático para explicar para a gente. O professor desenvolveu um método, que é o THTC, é a terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos. Quero entender como que o senhor desenvolveu esse método, mas também até entender o que é esse tecido conjuntivo, que eu não sei o que é. Explica pra gente. Tecido conjuntivo é o que sustenta o seu corpo, o meu corpo. É a base do sistema, onde o corpo foi desenvolvido. Sustenta os ossos, são os tecidos, é a estrutura do seu corpo. Tá. O método eu desenvolvi a partir de um câncer que eu tive em 2015. Eu fui estudar para mudar a realidade que eu estava. Queria descobrir o motivo, como que aquele câncer tinha entrado em mim. Descobri isso e parti para entender por que as doenças se repetem nas pessoas. E eu descobri que o problema nem sempre está onde dói. Muitas vezes você tem um problema e você trata aquele problema focado nele, mas a origem está em outro local. Foi o que eu descobri a partir do câncer que eu tive, e esse método ele veio trazer luz a essa questão.
E a gente, às vezes, pensa, né, na doença ou na dor em uma parte específica, mas como o senhor falou, a gente tem que pensar no todo. Qual é a relação entre a hidratação do tecido conjuntivo, a matriz extracelular e a regularização sensorial na criança, então, com autismo? Então, eu vou passar para você uma abordagem de quem nunca teve intenção de tratar autismo. A doutora Aline Magalhães, de Belém, é uma aluna minha, pediu um protocolo para acalmar as crianças na cadeira odontológica. Eu enviei esse protocolo, ela aplicou nas crianças, as crianças se acalmaram na cadeira odontológica, mas em casa as crianças começaram a levantar o olho, começaram, não verbal, começou a falar, crianças começaram a mudar o padrão do transtorno de aspecto autista. E eu fui estudar isso e descobri o ponto-chave aonde tudo isso se conecta. E desenvolvi um protocolo nesse sentido. E quando nós começamos a levar na prática, olha, a resposta do método foi extraordinária. Em que sentido o professor fala que foi extraordinário? O que se viu de benefício com isso? O que nós descobrimos a partir da pesquisa? Eu descobri a partir da pesquisa. A criança, quando ela fica numa condição simpático-otônica crônica, que é as mesmas características do módulo luta, fuga e agressão, ela tem as mesmas padrões de desenvolvimento do transtorno de aspecto autista em si. Então, por exemplo, a agressão, a questão, por exemplo, de um processo de luta e fuga. Uhum. E nós, a partir daquele momento em que estimulamos naquela cadeira odontológica essa criança, sem nenhuma intenção de tratar o transtorno em si, nós acalmamos essa criança, colocamos ela na condição parasimpática, módulo descanso, repouso e regeneração. E a partir desse processo, começou então a desenvolver a característica de devolver o padrão nesse sentido. Perfeito. Olha, quero indicar para vocês então, de maneira assim, muito carinhosa, desse Congresso de Saúde Integral, porque é algo que vem trazer para a gente aqui reflexões que a gente não está acostumado, é algo novo nessa saúde integrativa e vale a pena você conhecer de perto. Para você fazer sua inscrição, ter outras informações, este aqui é o Instagram, tá bom? Congresso Saúde Integral, tudo juntinho. Aqui tem a data, tem como você fazer sua inscrição. E o professor é um dos palestrantes e vai desenvolver melhor também todo esse assunto que ele trouxe para a gente. Professor, muito obrigado pela presença. A gente agradece e até parabeniza o seu trabalho também. Então, o método THTC não é invasivo, não é medicamentoso e nós estamos fazendo realmente, de fato, uma revolução nesse sentido do tratamento da criança com transtorno de aspecto autista. E o processo se dá muito rápido. Isso é muito legal, né? Toda novidade, todos os instrumentos que a gente tem para melhorar a vida das outras pessoas são muito válidos. A gente agradece a sua presença e agora a gente vai direto com a Carol Serra, que traz pra gente um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, Carol! Boa tarde para você, Van, para Lucas e para todo mundo que está acompanhando Falando Nisso. Olha, o número de jovens com menos de 18 anos aptos a votar no Vale do Paraíba diminuiu. Isso são dados, esses são dados do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mostraram, né, essa redução de mais de 44% no total dos eleitores de 16 e 17 anos em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. Isso na comparação com a eleição de 2022. O voto é facultativo para adolescentes de 16 e 17 anos. Em São José dos Campos, o total passou de 5.412 para 2.963. Em Jacareí, caiu de 1.623 para 1.000 eleitores. Já em Taubaté, o número passou de 2.011 para 1.075. No total das 3 cidades, a redução foi de mais de 44%, isso em apenas 4 anos. Enquanto a participação desse grupo diminui, outra faixa etária segue no caminho contrário. Cresce a cada eleição o número de idosos aptos a votar nessas 3 cidades. Em São José dos Campos, o número de eleitores entre 70 e 74 anos passou de 21.989 para 26.827. Em Taubaté, o total subiu de 9.876 para 11.944. Em Jacareí, esse crescimento foi de 7.343 para 8.595. Esses dados mostram, então, 2 movimentos que estão ali opostos, né, no eleitorado aqui da nossa região. Enquanto a participação dos adolescentes diminui, o número de idosos aptos para votar
votar segue em crescimento. Esse cenário reforça as mudanças no perfil dos eleitores às vésperas da eleição deste ano. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, compartilhar com alguém, é só você acessar o nosso portal bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Estava pensando aqui, Carol, que mostra também como a nossa população está envelhecendo melhor. Se as pessoas estão conseguindo se locomover e ir até o voto, é porque a gente está indo bem de saúde. Isso é muito bacana também, é uma boa notícia. Obrigado, Carol, pelas informações. Uma boa tarde, bom trabalho para você. Rapidinho a gente vai para o intervalo. Quero saber sua opinião sobre barba para os homens. Fica bem para todo mundo? E qual é o melhor corte de cabelo que você pode fazer, hein? Não sai daí que a gente já volta. Olá pessoal, tudo bem? O Detran anunciou a abertura de um leilão de veículos com 283 lotes recolhidos por infrações de trânsito em cidades do Vale do Paraíba. A iniciativa oferece uma oportunidade para quem busca adquirir automóveis ou motocicletas por preços abaixo do mercado, com lances ocorrendo exclusivamente de forma online. Os interessados em conferir o estado dos bens poderão realizar uma visitação presencial entre os dias 27 e 31 de julho. Os valores de partida são um dos principais atrativos do evento. As motocicletas têm lances iniciais a partir de R$ 810, enquanto os automóveis começam em R$ 2.610. Para mais informações, acesse o portal bandvale.com. Até mais, tchau, tchau! Portal bandvale.com. Oferecimento Unital. Formação para o mercado. Vestibular Unital. Inscreva-se. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. De segunda a sexta-feira, a bola rola com informação, opinião e muito debate. Com vocês, nos Donos da Bola. O esporte entra em campo com quem entende do assunto. Preparativos da Águia do Vale. Tudo que movimenta o esporte no Vale, no Brasil e no mundo. Tem resenha e muita paixão pelo esporte. Renato Baitelli e ao meu lado ela, Juliana Seve. Os Donos da Bola. De segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Universo Honda. Sempre uma perto de você. De volta com a linda Taubaté, que hoje está nublada, né? Neste momento, 25 graus. Para amanhã, chuva, máxima de 19 graus. A boa notícia, gente, que é só um susto, tá? Porque domingo a máxima é de 25, com muito sol em Taubaté. Um beijo para você dessa cidade que a gente ama tanto e faz parte aqui do programa também, no dia a dia. Que bom ter sua companhia, viu? Agora a gente vai começar a falar sobre beleza masculina. Mas antes, vamos ver o resultado final da nossa enquete. Você acha que a barba fica bem para todos os homens? Hashtag... Oi, diminuiu muito! 26,7%. Hashtag não 73%. Gente... Eu acho que pra mim, eu vou falar de mim, tá, gente? Eu fico melhor de barba. Eu já acostumei, eu fico melhor. Quero que você dê sua opinião também. Você acha que você fica mais bonito de barba? Seu marido bem de barba ou sem barba? Escreve pra gente com o hashtag falando nisso, do jeito que tá aqui, ó, pra você concorrer a um par de convites pro Cinépolis, pro cinema, no Shopping Jardim Oriente. Essa sala é VIP, é bem gostosa, bem legal. Aí você vai de barba ou sem barba, o que fica melhor pra você. Mas o convite é pra você participar e dar sua opinião, tá bom? O universo da beleza masculina tá em constante evolução, mas muitos mitos ainda geram dúvidas quando o assunto é corte de cabelo, barba e cuidado com a aparência. É verdade. Então, para esclarecer algumas dessas dúvidas e questões, a gente conversa agora com o visagista Jaime Alves, que cuida ali do Jaime Hair, também Hair Brasil, e traz pra gente sempre dicas importantes. E Jaime, a gente fala muito da beleza feminina em relação a cabelo. Agora vamos focar nos homens hoje, então você, nosso amigo que está assistindo, continue com a gente. Nossa amiga que muitas vezes tenta cutucar o marido para se cuidar, chama ele para a sala para assistir também, tá bom? Já fica aí, porque a gente vai fazer uma entrevista agora em formato mito ou verdade. A gente vai comentar algumas crenças mais populares sobre cabelo, barba, então a gente vai colocar aqui e o Jaime vai nos ajudar a entender melhor esse mundo. Seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos para o primeiro, então.
Então, esse aqui é bacana, viu? Isso aqui dá o que falar. O corte degradê combina com qualquer tipo de rosto e idade. Não sei se vocês lembram qual que é o degradê. Aquele que é bem raspadinho aqui na lateral, né, embaixo, aí ele começa a ganhar corpo, né, Jaime? E aí, o que você pode dizer pra gente? Ele combina com todos os tipos de rosto. O que muda é a altura do degradê que você usa e também o comprimento, né? Há um tempinho atrás, a gente, até talvez o ano passado, a gente usou um degradê muito curto. Hoje, agora o degradê está vindo forte, mas é um degradê maior, com mais cabelo, nada tão marcado. Curto. Que nem jogador de futebol, né? Acho que a referência era muito jogador de futebol que usava, né? Né, que fazia aquele degradê forte. Agora vamos para outro mito ou verdade. Quem tá ficando calvo deve usar cabelo comprido para esconder as entradas? Eu vou confessar uma coisa. Mito ou verdade? Eu conheço, vejo, não vou falar que eu conheço, mas ele usa 3 fiozinhos só para cobrir a careca. Gente, não precisa raspar. Eu já vi isso também, já. Quando você está tendo problema de calvície, o cabelo, ele entra num processo de afinamento. Então, o cabelo fica fino. Então, como ele fica fino, se você usar um cabelo maior, um cabelo comprido, além do que você já usava, achando que vai disfarçar, não vai. Pelo contrário, ele vai aparentar mais ainda a sua calvície. O que você pode fazer, no caso do masculino, é usar o cabelo nas laterais um pouco mais curto, que aí vai dar uma disfarçada no alto da cabeça. Ele é visagista, viu, gente? O Jaime sabe o que está falando, viu? Referência mesmo. Então fica essa dica para você. Antes de colocar o próximo mito ou verdade, colocar algumas participações, que o Sandro mandou até foto. Pra gente dar a opinião aqui da gente, ó. Ele acha que é melhor com barba e sem barba. Eu também gosto mais, eu achei que ficou mais jovem. Eu acho que dá uma maquiagem no rosto, eu não sei, mas eu acho que o homem fica mais elegante. Parabéns, meu amigo. Vamos pro próximo, trazer mais uma participação aqui pro pessoal também, vamos lá. O Lázaro, #sim, mas precisamos cuidar. Em alguns casos, percebemos que por falta de cuidado, nossa barba vira uma floresta amazônica. É legal você comentar isso, pai. Sabe por quê? Porque muitas vezes, Jaime, a gente tem um apego com a barba, vou dizer por mim. Começa a crescer, eu não sei o que dá na cabeça, tá, gente? Mas eu vou cortar, dar uma peninha, alguma coisa. Mas a barba também tem que ter o tamanho certo, não é, Jaime? A barba ela tem que estar alinhada, principalmente ela tem que fazer parte com o cabelo, porque o cabelo e a barba é a moldura do rosto. Então, uma coisa tem que haver com a outra. Não pode ser uma coisa totalmente disforme, né? Então, assim, se você usa um cabelo mais alinhado, essa barba tem que estar combinando com o cabelo, senão não fica bacana. Vamos para mais um mito ou verdade. Fazer luzes ou descolorir o cabelo pode acelerar a queda dos fios? Mito ou verdade? Isso aí é mito. É mito? Porque a queda de cabelo, quando você faz uma descoloração, você pode causar um dano ao fio do cabelo, mas dificilmente você vai causar um dano ao couro cabeludo. Então, a queda está mais relacionada com a sua saúde do que com o processo. Você pode sofrer um processo químico, um corte químico, né? Através quando você descolore o cabelo, você pode sofrer ali, se for feito de maneira inadequada, e sofrer um corte químico ali, e você pode ficar até... você vai achar que você está careca, mas você não está careca, o seu cabelo foi quebrado. Teve esse negócio do nevou, né, gente? Aí muita gente começou a ter problema no couro cabeludo também, porque fazia em casa, tem que buscar um profissional para fazer tudo certinho, viu? A Marilena traz um comentário aqui sobre o filho dela, Mamãe Coruja, isso mesmo. Uma barba bem feita é lindo. Do meu filho é legal porque é mesclada com ruivo. Eu acho lindo por conta do cabelo castanho escuro. Obrigado pela participação, Marilena. Mãe Coruja mesmo. Um beijo, viu? Vamos para a próxima. Vamos lá, Vini. Eliane Garcia, @falando nisso, está participando do nosso sorteio. Homens que têm rosto muito redondo, acho que não fica bem usar barba. O que você acha, Jaime? Fica bem, sim. Ele vai fazer uma adequação da barba ao rosto redondo dele, né? No caso, ele não vai poder usar volume dessa barba na altura das bochechas, ali vai ter que ser mais baixo. E ele pode alongar um pouco mais o rosto, deixando o queixo com mais
com mais pelo. Ah, dá para aumentar, isso, na verdade. Isso. Deixa é uma mais harmonização comprimento. facial sem ser harmonização facial, né? Que legal, bacana, gostei. A Natália não concorda que a barba é para todo mundo. Ela comenta o seguinte, ó, não acho, nem todos sabem manter a barba. E às vezes só piora a harmonia facial. Tem que cuidar, como já me falou. Faz sentido, viu, Natália? Vamos para mais uma participação? Vamos. Érica Fernanda, a partir de quantos anos os adolescentes podem raspar a barba? Acho que quando incomoda, né? Na verdade, não tem uma idade a partir do momento que você tem que tirar a barba ou trabalhar a barba. Aí vai de acordo com o gosto de cada um. É que nem o Ramos, ó, de São José dos Campos. Ele fala que ele particularmente gosta de fazer a barba e deixar lisinho. O que é bacana também, Ramos. Obrigado, viu, pela sua participação, querida. Maria Helena, falando nisso tudo junto. A barba não combina com todos, não. Beijos, ela discorda. Vamos para a próxima opinião que a gente perguntou, né? Luciana de São José dos Campos, também não. A barba não fica bem para todos. Para alguns homens fica mais velho. Então, mas tem um truque que até que eu fiz graças ao Jaime, tá, gente? Eu pintei a minha barba com um negocinho que você compra, baratinho, e eu pintei e deu uma outra cara pra mim, viu? Eu rejuvenesci uns 10 anos. É verdade. O Eu cheguei e Botox, falei, tá muito mais jovem. e ninguém então entendeu. foi Depois que eu sua postei, o pessoal culpa. entendeu, né? Mas, Jaime, esse truque funciona, não funciona? Funciona bastante, principalmente se você quer parecer mais jovem e gosta da barba e a barba está ficando muito branca, o ideal é colocar uma cor nessa barba. E se você for muito estiloso, você pode pegar e fazer uns detalhes, só em algumas partes, no queixo, só dar uma cor para não ficar muito branco, senão fica tudo igualzinho, né? O que ficou bacana, um dos primeiros que vocês mostraram aí, o rapaz ele é totalmente sem cabelo e ele colocou a barba. Foi legal, porque deu esse contraste do não ter o cabelo e ter a barba. Então, a moldura ficou boa. Perfeito. Eu vou trazer para vocês o Instagram do Jaime, que você pode conversar com ele. Nosso amigo, pegar dicas com ele, que entende muito. Jaime Alves Cabeleireiros, tudo junto. Jaime, obrigado por vir aqui, conversar com a gente e trazer essas dicas tão importantes para os nossos amigos. Eu que agradeço. Obrigada, adorei te conhecer. E agora nós vamos para o sorteio do dia. Vamos ver quem vai no cinema. Eba, de graça. Renan! Obrigado, viu? A nossa produção vai entrar em contato com você. Amanhã estaremos ao vivo, direto de Campos do Jordão, da Casa de Inverno Três Corações. A gente conta com a companhia de vocês, viu? Subiremos a serra amanhã cedinho para estar com você ao vivo a partir da 1h. Então, até lá. Um beijo grande. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.